Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3. Verso 13. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra de Deus: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Coloque sua Bíblia no banco, vamos orar. Senhor, pedindo mais uma vez a bênção de Deus, a iluminação do Senhor. Por que nós oramos antes da leitura ou até mesmo da exposição da palavra? De acordo com a própria Escritura, existe uma necessidade do Espírito atuar na nossa compreensão quando nós estamos lendo a palavra. É por isso que nós sempre oramos, porque nós estamos confessando a nossa dependência de Deus quando nós estamos debruçados diante da palavra dele. Então fale com o Senhor agora e peça a ajuda de Deus para entender a sua palavra. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura da sua palavra, palavra que o Senhor revelou e nos entregou. Por isso, Senhor, conforme a orientação da sua própria Escritura, nós oramos agora para que a ação do teu Espírito seja sobre a tua igreja, seja sobre nós, para que nós, ó Deus, possamos compreender aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que o Senhor espera de nós ao ouvirmos esse texto, esse sermão, ó Deus. Em nome de Jesus, recorremos a ti. Amém. Pode assentar. Na última mensagem, nós tivemos a controvérsia de Jesus com os fariseus acerca do sábado. E mais uma vez, Jesus envergonha os seus adversários, expõe a sua hipocrisia, mostra o seu senhorio e a sua graça para com os pecadores ao mostrar o propósito do sábado como uma bênção para os homens. Após a controvérsia do sábado, no capítulo de número 3, no verso 6, depois da conspiração dos fariseus com os herodianos para tirarem a vida de Jesus, nós temos um breve relato do verso 7 ao 12, como que uma redundância, uma repetição daquilo que já foi exposto nos primeiros capítulos de Marcos. Você percebe que as mesmas coisas que aparecem aqui já aconteceu anteriormente, e Marcos está fazendo como que um resumo de toda a obra que Jesus realizou até esse momento, mas também está mostrando que essas obras de Jesus, elas eram cíclicas. Ele continuava a realizar ela no decorrer do seu ministério em lugares diferentes. E Marcos não coloca isso aqui sem intenção, porque ele encaixa esse relato desses feitos de Jesus Cristo logo antes dele mostrar que ele vai chamar homens para estarem ao seu lado e para sucederem ele após a sua partida, porque muitas vezes Jesus alertou os seus discípulos que ele não estaria com eles para sempre. A prova disso é que no texto sobre jejum anteriormente, o próprio Senhor Jesus disse: ainda não é tempo de jejuar, porque eles estão na presença do noivo, mas o noivo será retirado deles. Será retirado.
Então o Senhor Jesus está mostrando para nós agora, a partir do verso que lemos, fazendo uma conexão com os versos anteriores que não lemos, mostrando para nós que a obra é grande. São grandes as tarefas. E parafraseando William Hendrickson, ele diz: há tanta obra a ser feita, tantos doentes a curar, tantos lugares a pregar, tantas libertações a fazer, que Jesus agora vai compartilhar a sua missão com outros homens. Mas agora aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação a vocês. Nós podemos olhar e ver que o próprio Senhor Jesus, o Deus unigênito, o Deus encarnado, não se limita a fazer as coisas para Deus sozinho. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele já demonstrou que ele perdoa pecados, que o inferno se submete a ele, que o calendário se submete a ele, que as ações religiosas se submetem a ele porque foram feitas para ele. Ele já mostrou que os enfermos se submetem a ele. Todas as coisas estão submetidas a Jesus. Mas ele graciosamente compartilha da grande missão, mas também do grande privilégio de fazermos as coisas que o nosso Senhor Jesus fez. E uma outra aplicação importante, olhando para o Novo Testamento, é que Deus nunca chamou homens para realizarem a obra dele de maneira solitária. O Senhor sempre chamou vários homens, o Senhor sempre chamou igreja, sempre chamou a comunidade, Ele sempre comissionou o seu povo, de maneira coletiva, a realizarem as obras do seu ministério. Por exemplo, você olha para as cartas do apóstolo Paulo, você nota que muitas vezes, e Paulo ele é muito bem quisto entre nós, por causa das grandes coisas que ele fez para o Senhor. O grande apóstolo, aquele que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Ele muitas vezes em suas listas de agradecimento, ele tece grandes nomes que foram grandes colaboradores com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Perceba, o Senhor está nos mostrando que todos são chamados a participarem da obra e do serviço para o reino de Deus. Mas aí então nós olhamos para esses versos, e eu gostaria de chamar a sua atenção em 3 pontos desse texto, quando o Senhor Jesus, ele comissiona esses 12 discípulos como apóstolos. Há 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, no verso 13, nós temos o chamado divino de Jesus aos seus discípulos. Em segundo lugar, no verso 14 e no verso 15, nós temos a missão dos discípulos descritas. Qual é a missão desses discípulos, desses apóstolos? O que Deus deseja, por meio de Jesus Cristo, que eles realizem. E em terceiro lugar, nós temos o nome desses 12 discípulos, entendendo um pouco do perfil daqueles a quem Jesus chamou para realizarem a sua obra. Pois bem, vamos a esses pontos. Em primeiro lugar, nós temos o chamado de Jesus aos seus discípulos. Eu gostaria de chamar a sua atenção a algumas coisas nesse verso 13. Em primeiro lugar, a palavra diz assim: depois subiu ao monte e chamou. Essa palavra chamou, ela aparece muitas e muitas vezes na Escritura. A definição da palavra, ela sempre aponta para a igreja de maneira coletiva, como quando, por exemplo, você vai ler Romanos capítulo 8, verso 30, Deus descrevendo a obra da salvação de eternidade a eternidade, ele diz assim: aqueles que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E essa palavra chamou, ela aparece, assim como nesse texto, em vários textos da Escritura, designando não um grupo de apóstolos, mas a igreja, os salvos, que foram chamados pelo Espírito Santo a fazerem parte da igreja de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, em específico, a palavra que Jesus usou aqui é uma palavra modificada. Ele acrescenta um prefixo e um sufixo nessa palavra que no grego é kaleo.
E aí então ele coloca a expressão proskalelmai, dizendo para esses discípulos que o que ele estava fazendo com eles era um chamado mais do que íntimo, do que para fazer parte da igreja, mas um comissionamento especial. Se você, por exemplo, pegar o prefixo dessa palavra, proskalelmai, você vai ver que essa expressão pros, no grego, ela se repete nos momentos em que Jesus vai falar que ele tem uma união com o Pai. Se você olha, por exemplo, em João capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, no princípio ele estava com Deus. Esse estava com é prostonteon, estava com Deus, indicando que havia ali uma intimidade única, que talvez muitos de nós jamais experimentamos com outra pessoa, nem com os nossos cônjuges. A união, a perfeição do relacionamento de Jesus com o Pai e com o Espírito, que é a mesma comunhão que ele ora em João 17, para que Deus inclua os salvos nessa comunhão eterna. E então quando a Bíblia diz para nós que Jesus vira para esses discípulos e os chama dessa maneira, não um chamado universal, como faz a toda a igreja, um chamado kalel, um chamado para os salvos. Ele chama esses discípulos proskalelmai, para que eles estejam intimamente com ele. Em algumas traduções, não é a maioria das traduções que fazem isso, no verso 13, a palavra, essa expressão chamou, ela aparece com um adendo, chamou para si. Talvez a sua versão fala isso, chamou para si, mas na minha aqui, na Ara, ele diz somente chamou. Mas no grego o significado é esse, chamou para si, para estar com ele de maneira íntima e pessoal. Você vai ver, conforme olharemos mais para frente, que o chamado de Jesus, esse proskalelmai, é um chamado específico, íntimo, para 12, no meio de 70. São vários discípulos. O Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus convoca os discípulos para o monte, e dentre esses discípulos, dentre estes, são vários, ele escolhe 12, para chamarem eles de apóstolos. Uma designação também distinta, que nós vamos ver aqui no texto, o que significa isso. Mas além dessa expressão, que Jesus dá essa indicação de que está chamando esses discípulos para um tipo de relacionamento íntimo e diferente dos demais, o que chama a atenção também é a forma do chamado, que é um chamado que caracteriza uma ação divina. E nós vamos fazer uma comparação do chamado de Jesus com o chamado dos rabinos do seu tempo, porque quando o Senhor Jesus fala com esses discípulos, ele está indicando uma repetição da ação divina, como acontecia no Antigo Testamento. Porque perceba, não é sem motivo. Lembre-se, irmãos, nada está na Escritura por acaso. Mesmo o horário, mesmo o valor das moedas, mesmo o local em que eles estão, num monte, numa planície, num vale, tudo tem significado na Escritura. E quando Marcos fala no verso 13, depois subiu ao monte, ele está querendo mostrar que Jesus está levando os seus discípulos a um lugar que é o lugar da revelação divina. Quando você olha para o Antigo Testamento, o povo buscava Deus nos altos, nos montes, nos lugares de adoração. Você vê, por exemplo, o confronto entre Elias e os profetas de Baal se deu no Monte Carmelo. Eles sobem a esse lugar, onde eles invocam a presença dos deuses no Antigo Testamento. Quando Deus foi entregar os mandamentos, ele não entrega num vale, ele não entrega num terreno plano, ele chama o povo para o Monte Horebe, onde ele dá a sua manifestação, e o povo fica à beirada do monte. E lá do monte Deus revela as conhecidas 10 palavras, que nós chamamos de 10 mandamentos.
Deus se revela no monte. Nós vemos essa manifestação aparecendo, né? O local do chamado sendo indicado, mas mais do que isso, a maneira também como o Senhor Jesus chama esses discípulos, chamando eles de maneira especial, pessoal, pelo seu nome. Também mostra a ação divina, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, alguns exemplos. O chamado de Moisés, quando Deus se manifesta para ele através de uma sarça. E ele diz, Moisés, Moisés, diz as Escrituras que Deus o chamou. Deus o chamou. E a transliteração dessa palavra para o grego é a mesma conotação, um chamado especial, um chamado íntimo. Da mesma maneira, o jovem Samuel, quando consagrado, no capítulo 3 de 1 Samuel, diz as Escrituras que o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés, e eles responderam a mesma coisa, eis-me aqui. Nós poderíamos ainda citar outros exemplos nas Escrituras, o exemplo de Jeremias, o exemplo de Gideão, o exemplo de várias pessoas. Deus chamava as pessoas assim no Antigo Testamento, e quando Jesus chama para um monte, usa essa expressão, chama eles pelo nome de maneira íntima, e alguns deles muda até o nome, como Deus fazia com alguns homens que chamava. Ele está rogando para si a autoridade divina. Ele está mostrando para aqueles que estão à sua volta que ele é o Deus encarnado, chamando homens para servi-lo. Ele está mostrando isso. O local do chamado, como já falamos, demonstra isso. E o que chama a atenção também agora, no verso 13, é a resposta desses discípulos. Veja, depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Essa expressão, e vieram para junto dele, mostra para nós o tipo de ação que esses homens tiveram, que não foi uma ação que houve resistência, mas uma ação imediata. Você já pode ter notado que no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, alguns homens já foram chamados por Jesus, e as expressões que aparecem no Evangelho é que imediatamente eles deixavam tudo e o seguiam. A maneira como eles respondiam ao chamado divino, a ação instantânea e permanente, abandonando suas ideias, abandonando seus princípios, abandonando suas famílias, abandonando suas carreiras, alguns deixando até princípios ideológicos e políticos para trás, seguiam a Jesus Cristo de maneira intensa e proposital. Como nós citaremos aqui o caso de Mateus, Levi, que é no caso Levi, que era publicano e coletor de imposto, e como também ele cita o caso de Simão Zelote, que era um anarquista, radical, a favor de lutar com armas contra o Império Romano. Ele abandona tudo e segue a Jesus Cristo. Mas essa frase, e vieram para junto dele, revela algo sobre aquele que chama, revela a força, revela o impacto, revela o poder que Jesus tem em sua voz ao chamar pecadores para si. Essa mesma voz de Jesus Cristo que foi ouvida no século I por esses homens, um dia ecoou espiritualmente no seu coração e você não pôde resistir ao seu chamado, e é por isso que você está aqui. Um dia você estava fazendo alguma coisa como esses discípulos, seja lá o que for que você estivesse fazendo, Cristo falou e você obedeceu. Ele disse: haja vida espiritual, e houve vida espiritual, e é por isso que hoje você é contado entre os discípulos, os filhos de Deus, porque Ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz, aleluia. A voz dele foi ouvida, e você respondeu, e você veio até ele, envolvido em seu amor. Mas uma coisa também chama a atenção:
quando Jesus Cristo chama esses discípulos, em outras partes dos evangelhos sinóticos, Jesus utiliza a expressão venha após mim, ou segue-me, indicando a diferença, o contraste entre o chamado dele e o chamado dos rabinos. Veja, irmãos, naquele tempo, esses rabinos, esses líderes religiosos, que tinham também discípulos, e eles questionam, por que os seus discípulos fazem isso e aquilo? Porque eles também tinham discípulos, e os discípulos deles faziam algumas coisas, que os discípulos de Jesus não faziam. Mas uma coisa que é interessante, é que naquele tempo, para alguém fazer parte de uma escola rabínica, além de todos os pormenores que faziam parte da burocracia deles, os discípulos é que escolhiam os seus mestres. Os rabinos eram populares, alguns eram mais conhecidos do que outros, então os discípulos tinham uma ambição. Eu quero ser discipulado pelo grande Gamaliel, que foi o discipulador de Paulo. Eu quero ser discipulado pela escola de Hillel, que era também uma outra escola judaica famosa. Eu quero estar com esses homens. E então eles escolhiam. Alguns ficavam na lista de espera, muitos eram escolhidos conforme o seu potencial, a sua capacidade de desempenhar em uma carreira religiosa, teológica, no meio de Jerusalém. Mas Jesus Cristo, diferente dos rabinos, não pergunta, não espera ser escolhido. Ele escolhe aqueles que ele mesmo quis. Uma decisão livre, soberana, contraditória, porque ele não escolhe teólogos, ele não escolhe estudiosos, ele não escolhe os cultos, ele escolhe os iletrados, os menos capacitados, escolhe os rebeldes, os temperamentais, os explosivos, os rejeitados. Veja a escolha de Jesus, os pescadores, aqueles que eram tidos da mais alta baixa classe de Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus não escolheu você porque você era especial. Ele não olhou para você e escolheu você porque você se destacou entre os demais. Até porque a Bíblia não revela os motivos pelos quais Deus chamou você. Pelo contrário, ela diz que Deus te chamou para mostrar a abundância da graça dele, do nome dele em você, para que ele seja glorificado na escolha de pecadores como eu e você. Então Jesus escolhe esses discípulos, e aqui então a gente aprende algumas coisas sobre o chamado de Jesus. A primeira coisa que Marcos omite, mas Lucas nos conta em Lucas capítulo 6, é que antes de Jesus chamar, ele orou. Jesus não simplesmente saiu escolhendo homens aleatoriamente, mas diz o evangelho de Lucas, que ele também foi para um monte, e que ele orou a noite inteira, e que ele orou a Deus, e que ao amanhecer, ele chama esses discípulos. Isso mostra uma coisa importante, que Jesus está ali em consonância com a vontade do Pai, num período de oração solitária e perseverante. Jesus nos ensina a importância da escolha desses homens, e mais do que isso, Jesus também nos ensina a importância de, antes de grandes decisões e escolhas, gastarmos muito tempo em oração diante de Deus, para não fazermos escolhas precipitadas e erradas. Oração antes de grandes decisões. O próprio Senhor Jesus está nos ensinando isso. Mas mais do que isso, Jesus mostra que ele escolhe de maneira intencional e soberanamente. Você não causou a escolha de Jesus. Você não pode provocar o amor de Deus. Você não pode chamar a atenção de Jesus com alguma coisa para que ele pudesse chamar você. Pelo contrário, os discípulos, depois que ouviram o chamado de Jesus, eles estavam pensando, nós escolhemos o nosso mestre. E aí, então Jesus, em João 15, nas palavras finais, antes de ser traído, ele diz para esses discípulos, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi e vos designei. Mesma palavra que aparece no verso 14.
Mas também diz em João, 1 João capítulo 4, verso 10 e 19, diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E também no verso 19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você escolheu Deus, você escolheu o Senhor, você tomou uma decisão de servir a Cristo, o motivo é porque Ele te escolheu primeiro. O motivo é porque Ele te amou primeiro. Você respondeu mediante a ação divina. Caso contrário, você não responderia, porque não haveria um chamado para você. Jesus escolhe, irmãos, de maneira irresistível e eficaz. É aquilo que nós, os reformados, chamamos dos pontos das doutrinas da graça, de a graça irresistível. A graça de Deus não pode ser suprimida, ela é poderosa. Ela vem e ela quebra os grilhões do nosso coração e ela nos faz prostrar diante dele, como Paulo, que furiosamente resistia à ação de Deus e ao evangelho. Ele perseguia, respirava ameaças de morte, conforme diz Atos 9, perseguia a igreja de Deus, consentiu na morte de Estevão. Depois de ter sido quebrado pelo Senhor Jesus, uma palavra ecoa: dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Nós não podemos vencer a graça de Deus é poderosa. Jesus está ensinando que aqueles que Ele chama, esses virão até Ele, virão de maneira eficaz. Mas aí então, irmãos, no verso 14, no verso 15, nós temos a missão dos discípulos. Mas antes de falar dessa missão, há duas expressões que nós precisamos destacar aqui. Perceba que no verso 14, a Bíblia diz que Jesus designou 12. Por que não 15? Por que não 7? Por que não 20? Por que não 50? Mas por que 12, de um número que nós temos informação nos outros evangelhos, que ele tinha até 70? Por que 12? Existe um simbolismo, existe uma intenção de Jesus para isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há dois sentidos para essa expressão 12, há dois propósitos. Em primeiro, Jesus está nos ensinando que neste momento em que ele escolhe 12 discípulos, está acontecendo uma substituição do antigo Israel para o novo. Quantas tribos haviam em Israel? 12. Ele chama então 12. E é curioso, não constatado, mas uma curiosidade, é que destes 12, ele ainda, por analogia, tem 3 que são mais íntimos, que estão no começo da lista, Pedro, Tiago e João, e ele muda o nome desses homens, assim como ele faz com Deus faz com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas perceba, irmãos, que o Senhor Jesus está nos ensinando que aqui está havendo uma substituição. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 21, ele vai com todas as letras dizer que o Israel de Deus não é mais o Israel que nasce biologicamente, mas aquele que nasce espiritualmente. Esses são chamados de o Israel de Deus. E Jesus, ao colocar 12 discípulos, ele está intencionalmente dizendo que um novo tempo do reino de Deus está chegando para esta nação. Em segundo lugar, Jesus mostra que as promessas do cumprimento da restauração de Israel no Antigo Testamento também estão se cumprindo. Porque conforme Paulo vai discorrer do capítulo 9 de Romanos ao 11, a promessa de Deus do antigo Israel não fracassou, porque esse era um ponto que as pessoas levantavam nos tempos de Paulo. Quer dizer então que agora que o Senhor Jesus está agregando gentios e muitos israelitas não estão se convertendo, o plano de Deus de salvar Israel fracassou? Paulo demonstra isso biblicamente, que os israelitas são aqueles da fé como eram de Abraão, e que mesmo alguns nacionalistas iriam se converter a Deus. Esse é um longo assunto, mas quando Jesus cita essa expressão, e ele mostra que ele escolhe 12 homens para estar com ele, nós precisamos entender: o número 12 não é 100,
motivo? Ele está mostrando que ele é Deus e está escolhendo um novo tempo para Israel. Em segundo lugar, nós temos uma outra expressão que aparece aqui, que há uma distinção entre discípulos e apóstolos. Você percebe que o Senhor Jesus vai dizer no verso 16, Marcos vai relatar, que ele designa esses homens, que ele designou para estarem com ele, enviar a pregar, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ele vai dizer que esses homens foram chamados de apóstolos. E isso é uma coisa importante nas Escrituras. Os apóstolos, eles eram homens que tinham uma missão peculiar e irrepetível. Peculiar porque os apóstolos, eles foram instrumentos de Deus, que receberam a revelação de Deus e foram inspirados por Deus para registrarem as Escrituras sagradas. Paulo diz isso no capítulo que eu citei de Efésios. Ele fala que a igreja está fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Ele usa a ilustração de uma construção. A gente pode lançar 2 fundamentos numa construção? Pode, Marcelo? Construtor, pode? 2 fundamentos? Não pode. O Jesus está ensinando para esses leitores, por meio de Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, que a missão dos apóstolos, ela era uma missão única para aquele tempo em que não haveria de se repetir, mas só para aqueles homens era irrepetível, porque aquilo que esses homens fizeram, nenhum homem mais pôde fazer após eles. Nenhum homem mais pôde fazer. Quando você, por exemplo, vai olhar para a Escritura e vai ver a exclusividade desses apóstolos, você vai ver que em Atos 2:43, 5:12, 2 Coríntios 12:12, Hebreus 2, do 1 ao 4, as obras dos apóstolos, elas são descritas como algo que somente eles faziam e nenhum outro. Nenhum outro homem na igreja primitiva realizava os prodígios. Ressurreição dos mortos, cura de doentes, expulsão de demônios. Esta era uma obra restrita aos apóstolos. Ninguém fazia essas coisas. Portanto, os apóstolos, eles eram muito importantes, esses 12 homens. Você vê que, por exemplo, esses apóstolos, eles eram tão importantes que a primeira ação da igreja primitiva, a primeira ação de Pedro, quando eles perdem Judas o traidor, no capítulo 1, é estabelecerem via sorte um novo apóstolo para completar 12. E eles citam um trecho das Escrituras mostrando que era necessário que fossem 12 apóstolos, e não mais do que isso. Você olha outros textos da Bíblia, são tantos que nós poderíamos ficar citando e mostrando a importância da posição desses apóstolos. Portanto, irmãos, é preciso dizer que a missão dos apóstolos, ela se encerra a partir do último apóstolo vivo, chamado João, que morre em uma ilha chamada Patmos, quando ele escreve o último livro das Escrituras, chamado Apocalipse. Depois de João não existem mais apóstolos. Você não vê nenhum dos apóstolos do Novo Testamento consagrando novos apóstolos. Os apóstolos que foram escolhidos por Jesus e Paulo, que ele mesmo cita, que preenche as credenciais necessárias para ser um apóstolo, ter visto Jesus, porque ele viu, ter sido ensinado por Jesus, porque ele cita que foi ensinado, particularmente por Jesus na Arábia, durante 3 anos. Ele cumpre os requisitos, mas ele mesmo diz: eu sou um nascido fora do tempo, mas sou o último. Ele então mostra que após esses 12, não existem mais apóstolos. Se hoje alguém se designa apóstolo, ou é ignorante, ou é mal intencionado. Ou não conhece aquilo que as Escrituras ensinam, ou existe uma má intenção. Como diz Lloyd Jones, eles se classificam em 2 grupos de pessoas: os mal intencionados e os mal instruídos. Percebam que hoje em dia nós temos muitos apóstolos.
há um movimento no Brasil de igrejas apostólicas. São vários, irmãos, são vários. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas são muitos esses que se designam apóstolos. E digo a vocês, eles exigem a mesma autoridade dos apóstolos. Eles rogam como aqueles que estão mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Existe uma casta superior agora, que agora surgiu aqui no Brasil. Um homem se denominou patriarca. Patriarca. Então perceba as bizarrices. Então quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, juntamente com outros, nós entendemos e rejeitamos essa expressão apóstolos, porque os apóstolos que nós precisamos estão mortos, mas estão registrados as suas doutrinas e os seus preceitos nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos da doutrina dos apóstolos. Leia as Escrituras e você vai saber aquilo que eles pensam, aquilo que eles ensinavam como palavra de Deus. Mas aí então, irmãos, nós temos uma outra coisa aqui, indo já para a missão dos discípulos. O autor Marcos, deste evangelho, ele descreve a missão dos discípulos no verso 14 e 15 por uma tríplice função, mas eu vou agregar uma quarta, usando o evangelho de Mateus, que acrescenta uma outra função no chamado dos discípulos. Você percebe que eles, segundo o evangelho de Marcos, no verso 14, Deus os designou, ou seja, os chamou com uma missão específica, em três propósitos: estarem com ele, enviados para pregar e exercer autoridade sobre os demônios, tal como Jesus. Essas 3 missões. E Mateus acrescenta uma quarta. Ele diz que eles foram chamados para realizarem curas das enfermidades, como Jesus também relata, como Mateus também relata e como Jesus também fazia. Então eu quero brevemente citar a vocês essas ações de Jesus como a função pelos quais esses discípulos foram chamados. Em primeiro lugar, veja, o Senhor Jesus chamou esses discípulos para estarem com Ele. Esta aqui é uma expressão que envolve a relação íntima e pessoal, como já falamos, e a educação desses discípulos, a educação espiritual. Primeiro vamos enfatizar a sua relação. Quando nós olhamos para a Escritura, o Senhor Jesus tinha uma relação íntima e exclusiva com esses discípulos. Ele tinha uma comunhão com esses discípulos que ele não tinha com nenhum outro. Você percebe quando você olha para os evangelhos que as multidões buscavam Jesus Cristo por causa dos milagres, por causa dos seus ensinos. Nós temos até no capítulo 5 de Marcos o exemplo do endemoniado que quis seguir Jesus, mas Jesus fala para ele: não, vai até a sua cidade, prega. E o pedido do endemoniado é para estar com ele. Usa a mesma expressão que Jesus utiliza para os discípulos. Chamou para estar com ele. E aí o agora liberto do demônio vira para ele e fala assim: deixe-me estar contigo. E Jesus entra no barco e fala assim: não, volta para a sua cidade. Então perceba que muitos queriam estar com Jesus, mas Jesus escolhe alguns para estar com ele, de maneira pessoal. Ele está falando de uma comunhão íntima. Nós temos, por exemplo, uma ilustração perfeita que mostra esse tipo de relação e comunhão íntima, quando nós temos aquele cenário de 2 pessoas dentro de uma casa, uma ansiosa, uma desejante, uma atarefada, a outra querendo ouvir e conhecer mais de Jesus Cristo. Quem são essas 2 pessoas? Marta e Maria. Jesus diz para Marta: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diz a Bíblia que Maria quedava-se aos pés de Jesus e ouvia os seus ensinos. Essa relação que Jesus chama para estar com ele, é essa relação que ele tinha com os discípulos, quando ele se retirava para lugares solitários, para ensinar os seus discípulos de maneira particular.
Esse é o tipo de relação que o Senhor Jesus deseja que nós aprendamos a ter com Ele. Trabalhar para Jesus é muito importante. Servir na igreja é muito importante, mas não é sem motivo que Jesus coloca para estarmos com Ele antes de sermos enviados a pregar, porque não podem ser enviados a pregar aqueles que não conhecem de maneira pessoal a Jesus Cristo. É um critério para aqueles que querem servir a Deus. Antes de tudo, devem ter um relacionamento com Ele, para então poderem servir a Ele no ministério. Você percebe, irmãos, que das várias características que Paulo tece em 1 Timóteo capítulo 3, daqueles que querem ser presbíteros na igreja, uma delas é apto para o ensino, mas todas as outras expressam o caráter de alguém que tem uma relação íntima com Jesus Cristo. Jesus espera, irmãos, que nós tenhamos uma relação íntima e, por consequência, a resposta seguinte é a educação, porque aqueles que vão andar com Ele, claramente vão aprender sobre Ele. Quando nós olhamos para a característica que o apóstolo João dá nas suas cartas, para o seu relato do seu ensino, ele diz que tudo aquilo que ele está falando está envolvido em duas coisas: o que vimos, o que ouvimos, isto nós anunciamos. Ele está dizendo: nós andamos com Jesus de maneira íntima e pessoal. É por isso que nós temos condições de sermos as suas testemunhas. Como você pode desejar falar de Cristo? Como você pode ter um desejo em seu coração? Há um contrassenso, irmãos. Muitas vezes nós escutamos: eu quero servir a Deus, eu quero fazer coisas para Deus, mas essas pessoas nem sequer estão colocando a prioridade em seu relacionamento com o Senhor. O relacionamento com Jesus tem precedência antes de tudo aquilo que nós podemos fazer para Deus. João está dizendo: nós vimos Jesus, ouvimos Ele, aquele que as nossas mãos apalparam, estivemos com Ele. Pedro vai dizer no capítulo 1 de Atos, que eles viram Jesus realizar feitos, que eles andaram em vida, que eles viram sua morte, que eles viram a sua ressurreição, que eles viram a sua ascensão. E é por isso que agora eles, como testemunhas oculares, podem falar de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode falar de Jesus, aquilo que você experimentou, aquilo que você tem experimentado. Por isso, irmãos, você precisa colocar como urgência na sua agenda a sua relação com Cristo, diária, constante. Você tem que, assim como os discípulos, andar com Jesus para poder servir Ele. Mas primeiro você tem que andar com Ele. Primeiro você tem que estar em uma relação com Ele. Então diz as Escrituras que esses homens foram enviados para pregar. O que significa isso? A palavra enviar é uma palavra da mesma raiz de apóstolos, é apóstoles no grego. Então o significado aqui é semelhante à vocação dos apóstolos, é o sentido deles serem os representantes de Jesus Cristo onde eles forem, os mensageiros de Deus, os porta-vozes de Deus aonde eles estiverem. Falarem de Jesus Cristo é uma coisa interessante, que a palavra que aparece aqui para caracterizar essa ação desses discípulos, para divulgarem as boas novas e pregarem, como Jesus já havia pregado em outros lugares. É uma das palavras que aparece no Novo Testamento que caracteriza aquilo que é pregação. Aquilo que é pregação. Que é a palavra querusso, derivada da palavra kerix, do grego, que significa um arauto.
um representante, aquele que fala em nome do rei. Quando os reis iam trocar mensagens, eles enviavam um arauto. E esse arauto ia até o outro rei e levava uma mensagem em nome do rei. Quando a Bíblia usa essa expressão, pregação, pregar, e no Novo Testamento Paulo é o que mais utiliza essa expressão, querusso, ele está dizendo que todas as vezes que nós pregamos, que nós anunciamos as boas novas, que nós anunciamos o evangelho, nós estamos sendo como arautos. Como Paulo vai dizer, embaixadores, ministros da reconciliação, representantes do reino de Deus. Eles estavam comissionados a fazerem esta missão. Eles deveriam ser os responsáveis para pregarem o evangelho, a serem as testemunhas desse evangelho, a pregarem a boa notícia e a ensinarem os preceitos do reino de Deus. Mas há uma terceira característica da missão deles, diz o texto, que eles foram chamados a exercer a autoridade de expelir demônios. Isso nós notamos claramente, tal como Jesus fazia. Ele compartilhou a autoridade e o poder com seus discípulos para se oporem a Satanás. Tanto é que eles expulsam vários demônios, mas chega um momento na história do evangelho ali, que eles não conseguem expulsar uma legião de demônios. Aí Jesus fala para eles, essa casta aí só sai com jejum e oração, mostrando para eles que era preciso consagração para expulsar aqueles demônios. E aí então, fazendo essa citação, eu lembro a vocês uma coisa, que esses discípulos, eles diferentemente de Jesus, eles expulsavam os demônios, não na autoridade própria, mas em nome de Jesus Cristo. Jesus não usava o nome de ninguém, apenas a sua palavra e a sua autoridade. Eles usavam a autoridade de Jesus. Mas ainda a quarta coisa, como nós falamos de Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Mateus, cita para nós que esses discípulos, eles foram chamados a curar aqueles que estavam enfermos e até mesmo trazerem os mortos de volta à vida. Você vê que os apóstolos, eles também ressuscitaram mortos. Pedro ressuscitou uma mulher. Paulo ressuscitou um homem que dormiu na pregação. Cuidado, vai dormir na pregação, hein? Brincadeiras. Mas então você vê que esses homens, eles ressuscitaram pessoas com essa autoridade que Jesus está falando. Se você quiser entender um pouco mais dessa missão detalhada dos discípulos, volte e leia Marcos capítulo 10, que foi lido aqui hoje na nossa leitura bíblica. Depois que eu falei para não dormir, eu vi um monte de gente coçando o olho assim. Mateus capítulo 10. Leitura bíblica que nós fizemos. Leia o capítulo 10, que você vai ver lá as prescrições. Jesus dá instruções básicas, admoestações, estímulos, fala das dificuldades e fala das recompensas de eles cumprirem esse chamado. Nós não vamos entrar aqui nos 12 e citar o perfil de cada um deles, mas algumas coisas chamam a atenção nossa quando nós entramos nessa relação dos discípulos. Marcos, diferentemente de Mateus e de Lucas, quando ele vai citar no verso 16, e os 12 que designou são, ele cita Pedro, Tiago, João, e depois ele vai citar André. Esses 4 nomes, eles aparecem sempre em primeiro nas listas, o que mostra uma coisa importante, o papel que eles tiveram. Você vê que, por exemplo, muitos desses nomes, você praticamente não vê citando muitas vezes na Escritura, embora todos eles são citados, e nós podemos aprender alguma coisa com eles em algum momento da história. Mas quando Marcos e os demais discípulos, os demais evangelistas, eles registram Pedro, Tiago e João e André, às vezes alterando essa lista, ele está mostrando que esses 4 homens, eles tinham uma proeminência, umas responsabilidades e uma atuação maior dentro do colégio apostólico. Mas há algumas coisas que não mudam na lista.
Pedro sempre é o primeiro, Judas é sempre o último. Judas é sempre o último, porque eles querem mostrar que ele é, como diz Marcos, verso 19, foi quem o traiu. Ele quer colocar Judas em um papel distinto para mostrar que ele foi o responsável pela traição de Jesus Cristo. E Pedro é o primeiro para mostrar aquilo que naturalmente nós vemos nas Escrituras, tanto no decorrer do ministério. Ele é aquele mais temperamental, ele é aquele mais entusiasmado, emocionado, que mais toma a frente, o que mais fala as coisas, e ele é aquele que tem proeminência na igreja de Jerusalém. Tanto é que o livro de Atos, ele muitas vezes é dividido pela metade. O ministério de Pedro, o ministério de Paulo, mostrando Pedro com os judeus e Paulo com os gentios. Para você ver a proeminência de Pedro na igreja. Nós vemos que Jesus Cristo, ele escolhe pessoas variadas, pescadores, traidores da pátria. Ele escolhe um zelote, que era um homem que naquele tempo era contra o Império Romano, que queria pegar em armas e matar os cidadãos romanos para se oporem à subjugação que eles tiveram feito com Israel. Você vê que Jesus chamou pessoas extremamente nervosas, raivosas. Ele chama ali os irmãos Tiago e João de filhos do trovão, de Boanerges, para ressaltar a personalidade deles. Lá no futebol tem uns filhos do trovão lá. Quando você vai lá, você vê alguns filhos do trovão. Né, Alex? Não falei que é você. Eu estou brincando com o Alex porque a gente brinca lá no futebol. Mas a gente vê que Jesus chamou pessoas de personalidades fortes. A gente vê, por exemplo, que Jesus chamou pessoas de categorias políticas diferentes. Imagina, Mateus, o publicano, traidor da pátria, tendo que conviver na relação apostólica com Simão o Zelote. Mateus apoiava Roma, Simão o Zelote era contra Roma, mas ambos estavam ali servindo a Cristo. É como se hoje em dia Jesus chamasse aquele homem da esquerda, aquele homem da direita e falasse assim: vocês vão conviver juntos e serão chamados de meus discípulos. E eles tinham que conviver juntos. Perceba a capacidade de Jesus Cristo de não colocar a sua obra de salvação em uma caixinha ideológica. Ele chama homens de diversas personalidades e características. Mas uma coisa que também chama atenção é que esses homens, eles eram simples. Eles não eram os eruditos dos seus dias. E Charles Riley vai dizer assim que nós aprendemos aquilo que homens comuns podem realizar quando estão nas mãos de um Deus extraordinário. Porque, como também diz Riley, quão vasta é a lista de benefício que esses homens conferiram para a humanidade. Muitos filósofos, reis e políticos não são tão lembrados como esses pescadores da Galileia, por causa dos feitos que eles fizeram em nome de Jesus Cristo. Às vezes você pensa, fazendo uma aplicação, que você não tem nada de especial para servir a Deus, mas Deus não precisa de nada especial em você para te usar de maneira extraordinária. Você só precisa segui-lo, você só precisa ser encorajado, você só precisa crer naquilo que Ele chamou você para fazer, e você então realizar, porque o poder da realização e o sucesso não está no seu currículo, não está na sua habilidade, mas está no poder daquele que te usa. Amém? Algumas aplicações finais, para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para
esse chamado dos 12 discípulos, nós aprendemos o que significa ser um seguidor de Jesus. Dizer que nós somos cristãos. Os discípulos foram chamados 2 vezes de cristãos no livro de Atos. E eles foram chamados de maneira zombeteira, estavam sendo zombados. Porque eles eram imitadores de um tal de Cristo. Então, ser cristão significa fazer as mesmas coisas que Jesus fez e seguir os mesmos princípios que Jesus ensinou. É fazer aquilo que Jesus está ensinando para esses discípulos. É ter comunhão com Ele e realizar a sua missão. E falar do seu nome, sem vergonha, sem medo, sem receios, sem ressalvas. Pregar a Cristo, anunciar a sua fé. E não se esconder. É isso que significa, por essência, nesse texto, seguir a Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que quando Jesus está escolhendo estes homens, Ele está escolhendo os líderes espirituais da igreja. E conforme nós vemos no padrão das Escrituras, embora muitos talvez não concordem, nós vemos que, de acordo com as Escrituras, aqueles a quem Deus chamou para estarem à frente da igreja são os homens. Assim como nós vemos na Escritura que Deus, por uma questão criacional, colocou os homens como os cabeças dos seus lares. Assim também na igreja o Senhor instituiu homens para serem os representantes espirituais do seu reino. Nós vemos, por exemplo, nas declarações de diáconos, de presbíteros, no Novo Testamento, que todas as vezes as Escrituras falam que aquele que deseja ser diácono precisa ser um marido, homem, o presbítero, homem. Portanto, irmãos, a responsabilidade vem sobre vocês, sobre nós, de sermos aqueles que cuidam e representam e pregam e anunciam o reino de Deus. E aqui eu faço uma aplicação também sobre aquilo que nós estamos vivendo na nossa igreja, nos nossos cultos domésticos. Homens, fala vocês são os responsáveis pelos cultos domésticos em suas casas. Tomem a frente, chamem a responsabilidade e realizem os cultos domésticos, pastoreiem as suas esposas. Amém? Amém? Nós aprendemos, conforme Mateus, antes de Mateus falar dessa mesma lista que nós falamos, no capítulo 9, antes de citar o nome daqueles que seriam os apóstolos, ele faz os discípulos olharem para aquela multidão de pessoas que estavam atrás de Jesus. Ele diz: está vendo? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus está designando 12, mas antes de designar os 12 em Mateus, ele está ensinando um princípio importante, que há muito trabalho a ser feito, e nós precisamos orar para que o Senhor envie obreiros à casa dele. Nós precisamos rogar para que Deus envie trabalhadores para a seara. Em quarto lugar, irmãos, nós aprendemos a responsabilidade dos pastores que Deus coloca na sua igreja. E essa aplicação, então, é para aqueles que constituem o presbitério da comunidade cristã da graça, a equipe pastoral. Deus está ensinando para nós aquilo que vocês devem cobrar e esperar dos seus pastores. E o que são essas coisas? Assim como os discípulos, em primeiro lugar, se espera que os pastores da igreja, tal como os apóstolos foram chamados, sejam homens que tenham espiritualidade e vida com Deus. Espera-se que esses homens sejam tementes ao Senhor. Esperam que esses homens sejam aptos para estarem andando com o Senhor. Mas mais do que isso, assim como os apóstolos, espera-se dos pastores da igreja que eles sejam fiéis ministros da palavra
de Deus, que eles preguem, conforme disse Paulo, as Escrituras, e não as suas ideias, e não os seus pensamentos, e não as suas vontades, e não os seus desejos, mas que eles exponham a palavra de Deus, conforme entendemos que é saudável, de maneira expositiva para a igreja, que eles se demonstrem como aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, que eles sejam aptos para o ensino, capazes de manusear a palavra de Deus. Os pastores devem ser aqueles que se debruçam na palavra, que estudam a palavra, que pregam a palavra. Eles não têm autorização para fazer algo diferente disso. Paulo disse que a sua maior vocação era pregar a palavra de Deus, pregar a Escritura. A semelhança dos apóstolos, espera-se também que nós sejamos aqueles que façamos frente ao poder de Satanás, que nós nos opomos às suas obras, que nós denunciemos as obras do diabo, seja aqueles pecados induzidos por Satanás, seja os seus pensamentos imiscuídos no meio da igreja. Espera-se que os pastores sejam aqueles que se oponham às obras do diabo e às suas artimanhas. Espera-se também, conforme o relato de Mateus sobre a cura de enfermos e doentes, embora não tenhamos o dom da cura, espera-se que os pastores sejam para aqueles que estão doentes, um amigo, um consolador, um conselheiro, um pacificador, um ajudador, um amigo de todos em tempos de dificuldade. É isso que nós temos que esperar daqueles que estão à frente da igreja, e que eles façam isso, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 4:5, por amor a Jesus. Por amor a Jesus, porque foi isso que Jesus disse para Pedro: tu amas as minhas ovelhas? Não, ele disse: tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. É impossível amar a igreja, apacentar a igreja, sem amor por Jesus acima de todas as coisas. É por isso que eles devem andar acima de tudo com o Senhor Jesus. Portanto, como diz Riley, quão grande é a responsabilidade dos ministros do Evangelho. Pesada é a sua tarefa. Não é de se assustar que Paulo constantemente diz: orai por nós. Orem pelos seus pastores, para que a graça de Deus seja sobre eles. Em último lugar, essa passagem, assim como a intenção de Marcos, ela nos mostra novamente algumas coisas sobre Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ela mostra o poder de Jesus. Jesus é poderoso. Ele chama homens com um poder de atração irresistível, com uma palavra de convencimento que não pode ser contrariada, com o poder de converter pecadores para si mesmo, pecadores perdidos, porque ele tem o poder de Deus e ele já provou isso, e um dia você foi chamado por esse mesmo poder de Deus. Então Jesus, ele é poderoso. Jesus mostra em segundo lugar a sua posição perante todos nós, porque é ele que sobe no monte, é ele que livremente chama os seus discípulos e escolhe alguns e não todos para serem do seu ciclo pessoal. É ele quem chama 12, representando que ele agora está instituindo um novo tempo. É ele que muda os nomes de alguns desses discípulos, indicando que como Deus ele pode mudar, e muda também até mesmo a personalidade desses homens, porque Pedro, que era covarde, se torna corajoso. João, que era filho do trovão, se torna um apóstolo do amor, e é o apóstolo que mais escreve sobre amor. Ele muda a personalidade, ele muda a maneira desses homens agirem, porque ele transforma os homens não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele muda o coração. A posição dele, o poder dele é demonstrado. Perceba que mais uma vez Jesus está se mostrando como aquele a quem nós devemos
prestar a nossa devoção e o nosso amor, porque um dia Ele nos chamou para sermos os seus discípulos.